Boa noite, galerinha, tudo bem? Então, na terça-feira passei para vocês uma atividade que vocês vão desenvolver e vão subir até o domingo. Vocês podem notar que na atividade vocês já têm uma cerejinha a mais no bolo, então eu já coloquei as emissoras, já coloquei programação e já coloquei o valor dos programas. Então, isso já é próximo do que a gente vai fazer nas tabelas de tática. E hoje eu estou deixando salvo a nossa primeira aula de técnica de outros meios. Então, quero que vocês olhem com atenção alguns conceitos, prestem atenção nessa aula. E na terça-feira a gente vai fazer ao vivo de volta para retomar esses números, né? Que são os últimos que a gente vai ver e tirar as dúvidas que vocês venham a ter. Então, na terça-feira, a gente entrem ao vivo aqui, 5 para as 9, mesmo link que a gente utiliza sempre, ele está disponível lá no Moodle. E daí a gente já tira todas as dúvidas sobre essa última parte de cálculo. Então, agora a partir disso, a partir dessa aula, a gente não vai ter cálculo novo, mas a gente já vai começar a olhar esses números com base nas tabelas de veículo de comunicação e etc. Então, a gente já vai para o mundo real. Então, quando a gente fala de técnica de mídia e os custos e dados de rentabilidade, enfim, a gente viu as principais métricas para a TV aberta. Então, a gente viu cálculo para participação, né, que é o share, cálculo do CPP, que é o custo por ponto de audiência, cálculo do GRP, que é a soma da audiência de determinada programação, e aqueles são os dados que a gente que a gente vai utilizar para a TV aberta. Todos os outros meios de comunicação, a gente vai utilizar um outro cálculo para identificar a rentabilidade, que é o que a gente vai ver hoje. Como todos os outros meios a gente usa essa base, a gente vai retomar também alguns pontos que a gente já viu na aula de impresso, etc., para vocês verem como aplicar isso, esses cálculos novos aí para esses outros meios de comunicação. Então, lembrando, tudo que a gente viu até agora de cálculo é para TV aberta e a base de cálculo que a gente vai ver hoje é para todos os outros meios de comunicação que não seja TV aberta. Então, TV fechada, revista, jornal, rádio, mídia exterior, mídia OH, todos os outros meios vai ser a base que a gente vai ver na aula de hoje. Então, primeiro conceito, por que eu trago ele para cá? Esse é um conceito que a gente viu lá na aula impressa. Então, um dos cálculos que a gente utiliza, ele vai levar em consideração tiragem, circulação, então a gente vai retomar, vai relembrar alguns tópicos aí dessa aula de mídia impressa. Então, primeiro, quando a gente fala de mídia impressa, a gente sempre vai ter dois números, a circulação e a tiragem. Isso vai servir tanto para jornal quanto para revista. Então, o que vem a ser a tiragem? É o número total de cópias que determinado veículo imprime. Então, não interessa quantos assinantes eu tenho, quantas pessoas compraram na banca, tudo que foi impresso, que passou pela gráfica lá do veículo de comunicação para imprimir a Veja, para imprimir o Metro, para imprimir a Folha de São Paulo, vai ser a minha tiragem. Já a minha circulação ou tiragem líquida é tudo que chegou de forma paga até o leitor, né? Então, por exemplo, quem comprou em banca e quem assina os títulos. Mais uma vez, vale tanto para revista quanto para jornal, né? Então, o que é cortesia, o que é gratuito, não vai ser considerado tiragem líquida ou circulação. Quando a gente fala de mídia especificamente, sim, a gente se refere muito à tiragem, né, falando de impressão, mas o número mais importante para a gente é a circulação. Por quê? Porque um título pode ter lá 100 mil exemplares impressos de tiragem, mas 60 mil irem para casa dos leitores e 40 mil ficarem encalhados na banca, por exemplo. Esse número é relevante para você como audiência que ficou encalhado na banca? Não. Aquilo vai voltar para o veículo, vai ser queimado, vai ser dado um fim lá para aquele título que não foi vendido. Esse encalhe
essa circulação que ficou parada, que não chegou no leitor, para a gente como mídia não é relevante, porque para a gente interessa o número de pessoas que foram impactadas através de um exemplar. Então, a circulação, quando a gente vai montar uma estratégia, sempre é o número mais importante, né? E é claro, analisar o encalhe, quanto que ficou parado, também é importante para a gente ter noção. Peraí, por que que o veículo está tá tendo muito encalhe? Por que que está aumentando o encalhe nos últimos meses, por exemplo? Que isso muito provavelmente pode ser uma referência de que as pessoas estão perdendo interesse no título. Mas é um ponto para a gente observar aí quando a gente fala de circulação e de tiragem. Então aí a gente tem nosso primeiro cálculo, que é bem simples, mas é para vocês entenderem aí o raciocínio. Então, tudo que foi impresso é a tiragem, tudo que chega através de venda em banca ou assinatura é a minha circulação líquida. E o que ficou parado, né, que foi entregue de forma gratuita ou não foi distribuído, ficou encalhado na banca, por exemplo, ou nos pontos de distribuição, vai ser o encalhe. E aqui eu dei um print lá no site da Editora Abril, que é o Publi Abril, que mostra toda a tiragem e circulação das suas revistas. Então, eu coloquei lá só as primeiras, mas tem todos os títulos. Então, eles separam assim, ó, tiragem para cada título, a tiragem total, tudo que foi impresso, circulação líquida, tudo que foi veiculado, né, que chegou até o usuário, até o leitor de forma paga, e ele mostra dessa circulação líquida, então desses 56.983, quanto é de assinante e quanto é de venda avulsa. Então ele faz isso para todos os títulos, então podem ver. Da tiragem para circulação líquida, a gente tem lá mais de 50 mil exemplares que são encalhe. Então, fórmula tiragem menos encalhe igual circulação. Então, essa é só para vocês verem aí a diferença. Então, tudo que foi impresso sempre vai ser o maior número, encalhe tudo que ficou parado ou foi entregue gratuitamente, normalmente é o menor número, e a diferença entre eles é a nossa circulação. E aí, o nosso cálculo mais importante desta aula, que a gente vai usar muito durante esse ano todo, que é o cálculo do CPM. O que é o CPM? Ele segue a mesma lógica do que a gente viu lá para a TV aberta do CPP. O CPP era o custo por ponto de audiência. Então, cada ponto de audiência de determinado programa tinha X reais de investimento. Agora, a gente está levando em consideração não ponto de audiência, porque eu não estou mais falando de TV aberta, mas quanto custa em reais e centavos para eu atingir a cada 1.000 pessoas dentro da minha estratégia, dentro da minha tática de mídia. Então, o custo para eu analisar quanto eu gastei para investir e atingir 1.000 pessoas vai ser o cálculo do meu CPM. Por que eu coloco aqui sempre comparar bases iguais? Porque não adianta você comparar o custo por 1.000, por exemplo, de um spot de 2 minutos com um spot de 30 segundos. Está comparando coisas diferentes. É importante quando a gente começa a comparar para analisar a rentabilidade de um programa em relação a outro, de um veículo em relação a outro, que a gente compare sempre bases iguais. Então, vou comparar o formato de 60 segundos de uma rádio com o formato de 60 segundos de outra rádio. Vou comparar o formato de 15 segundos de uma rádio com o formato de 15 segundos de outra rádio. Por aí vai. Qual que é a fórmula de CPM? O custo da inserção, né, o valor unitário da inserção no veículo de comunicação, dividido pela minha audiência, né, total de pessoas ou circulação, no caso de mídia impressa, vezes 1.000. Por que que eu multiplico isso por 1.000? Porque eu quero saber justamente quanto custa a cada 1.000 pessoas. Então, essa parte do cálculo aqui, ó, ela é igualzinha o CPP. Valor unitário, né, preço da inserção no veículo, dividido pela audiência. Só que no CPM, a gente vai multiplicar por 1.000, justamente porque eu quero saber o custo por 1.000 pessoas. Então, eu multiplico isso por 1.000. Então, aqui um exemplo. Tenho 2 títulos de revista, por exemplo, Veja Isto É. Primeiro título, uma página, né? Então, comprar coisas iguais. Custa 100 mil reais e tem uma circulação de 850 mil exemplares. No segundo título,
A página custa R$ 89.000, então o investimento é menor e ela tem 450 mil exemplares de circulação. Qual é o CPM? Valor unitário, né, de uma inserção, dividido pela audiência, vezes 1.000. Resultado disso, R$ 117,64. Título B, R$ 89.000, dividido por 450 mil de circulação, que é a minha audiência, vezes 1.000. Resultado disso, R$ 197,78. Então, se eu for comparar um título em relação ao outro, o título mais rentável é o título A. Ou seja, eu estou investindo menos, bem menos, para impactar as mesmas 1.000 circulações, né? Mil exemplares de circulação no caso da revista. Então, quanto menor o custo do CPM ou do CPP, mais rentável. Quanto maior o custo, menos rentável. Então, aqui é um exemplo com revista, mas a gente pode utilizar e vai utilizar essa mesma base de cálculo para jornal, para rádio, para cinema, para mídia exterior, para mídia online e etc. Aqui, uma referência também a uma aula que a gente viu de mídia impressa. Vocês usaram na prova, por exemplo. Então, minha unidade de medida no jornal é o centímetro por coluna. Então, coluna, a base, né? Quantas colunas eu tenho? Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E altura em centímetros. Então, aqui coloquei lá aquelas referências que a gente viu em aula de mídia impressa. Então, uma página inteira tem 6 colunas por 52 centímetros de altura. A área do meu anúncio, 6 vezes 52, 312. Rouba a página. Então, anúncio de 5 colunas por 40 centímetros de altura. 5 vezes 40, a área do anúncio, 200. Meia página, vertical, que tem 3 colunas por 52 centímetros de altura, bem parecido com o que tinha na prova, 156 centímetros por coluna. Aí, falando de área, posso pensar também em formatos diferenciados. Então, aqui, ó, tô calculando esses pedaços de anúncio. Então, por exemplo, aqui eram 3 anúncios de 6 colunas por 18 centímetros de altura. Então, a gente colocou um anúncio aqui e 2 anúncios na página ímpar. Então, a gente só determinou o anúncio na página para ele ficar com essa estética, mas a gente comprou nada mais, nada menos do que 3 anúncios de 6 por 18. Então, a área disso, 6 vezes 18, 108 centímetros por coluna, né? Minha área. Mas como eu tenho 3, multipliquei isso por 3. Então, a área total do meu anúncio é 324. Aqui, para um anúncio diferenciado. Então, 3 colunas por 52 centímetros de altura. Então, notem que é esse pedaço aqui. Mais 3 colunas por 52 centímetros de altura. E mais esse pedaço do meio aqui, que são 6 colunas por, nesse caso, 16 centímetros de altura. Que daí é esse quadrado aqui. Vou somar cada um desses pedaços aqui, aqui e aqui. Total, a área do meu anúncio, 408 centímetros por coluna. Por que a gente está revendo isso agora também? Porque quando a gente começar a fazer a tática de mídia, a gente vai começar a juntar todas essas informações. Então, estou revendo isso agora. Por que é importante eu saber calcular a área? Porque dependendo do objetivo de campanha, você pode reajustar o teu formato para o objetivo da campanha. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um anúncio com 408 centímetros por coluna diária. Eu posso transformar isso aqui, se o objetivo da campanha não for impacto, que é chamar a atenção, despertar a atenção de forma pontual e diferenciada, então esse aqui é um anúncio de impacto, isso aqui é um anúncio de impacto. Mas eu posso transformar essa área e esse anúncio de impacto numa estratégia de frequência, por exemplo. Então, em vez de eu fazer um único anúncio, eu vou fazer vários anúncios, vários dias diferentes, vão veicular ao longo de uma semana, mas que o total da área vai dar lá os 408 ou próximo de área. Por que vou fazer algo parecido? Porque a área vai determinar quanto custa o seu anúncio. Portanto, se, independente se você fizer lá um anúncio com esse total de área ou 10 anúncios que dê esses 408 centímetros por coluna diária, o total de todos eles,
então o investimento vai ser exatamente o mesmo, né? Então, mudando, mantendo a área, mas mudando os formatos do anúncio, você pode rentabilizar, otimizar, ou ajustar aí uma estratégia da tua campanha, né? Então, mais uma vez, isso aqui a gente já viu na aula de mídia impressa, a gente só está retomando agora, porque quando a gente entrar nas tabelas de mídia, isso vai ser importante para vocês. Então, aqui um exemplo de outro formato, né? Então, aqui é um anúncio de página dupla, só que ele não está pegando a página dupla inteira, ele está pegando meia página dupla. Então, aqui, uma página simples, né? Ela tem 6 colunas por 52 centímetros de altura. Aqui ele está numa dupla, então ele tem 12 colunas, 6 da primeira página, mais 6 da segunda, e 26 centímetros de altura, então ele está pegando metade da página. Minha área, 12 vezes 26 igual a 312 centímetros por coluna. Então, vamos supor que o valor desse anúncio for desse centímetro por coluna, ou seja, uma coluna de base por 1 centímetro de altura, que nem eu estou circulando aqui no mouse, por exemplo. Vamos supor que esse centímetro por coluna custe R$200. Então, o valor do meu anúncio vai ser R$200 vezes 12 vezes 26, né, que é o formato, igual a 62.400. Então, gente, mais uma vez, aqui a gente está retomando, só porque quando a gente começar a falar de tática, isso vai ser importante para vocês, então no exercício de hoje isso vai entrar. E o nosso número de fato de hoje, que é o que a gente vai usar para todos os meios de comunicação, a métrica do CPM, custo por 1.000 pessoas impactadas. Então, isso vocês vão usar no mídia 1, vão usar no mídia 2, vão usar para um cálculo de produção gráfica, vão usar para o TCC, para o PGU, enfim. É uma métrica bem importante quando a gente pensa em comunicação. Então, isso vai começar a ficar claro nas tabelas, mas é um número que a gente vai ver muito, até muito mais do que os outros números que a gente estava vendo de TV aberta, embora eles sejam mais complexos, né? Então, essa é a nossa referência principal aí da aula de hoje, o CPM. E exercício. Então, vamos lá. Primeiro aqui. A revista distribuiu 82 mil exemplares no último mês. Desses 82 mil que foram impressos, 7.500 não foram vendidos. Qual a tiragem, qual a circulação da revista? A gente já vai ver o resultado. Pera lá. A gente não vai ver o resultado porque eu vou deixar ele aberto ali numa segunda etapa. Já abro para vocês. Segunda questão. A Rádio A tem 80 mil ouvintes com custo unitário de R$115. A Rádio B tem 30 mil ouvintes, custo unitário de R$80. Já a Rádio C tem 8 mil ouvintes, custo de R$60. Todas as inserções de 30 segundos. Qual o CPM e qual é a mais rentável entre essas 3 emissoras? Então, vocês vão calcular o CPM para cada uma delas. Então, lembrando que CPM, custo unitário, dividido pela audiência, vezes 1.000. Vamos fazer isso para a Rádio A. Então, R$115 dividido por 80 mil, vezes 1.000. Vamos fazer isso para a Rádio B. Segunda questão. A Rádio A tem 80 mil ouvintes, com custo unitário de R$115. A Rádio B tem 30 mil ouvintes, custo unitário de R$80. Já a Rádio C tem 8 mil ouvintes, custo de R$60. Todas as inserções de 30 segundos. Qual o CPM e qual é a mais rentável entre essas 3 emissoras? Então, vocês vão calcular o CPM para cada uma delas. Então, lembrando que CPM, custo unitário, dividido pela audiência, vezes 1.000. Vamos fazer isso para a Rádio A. Então, R$115 dividido por 80 mil, vezes 1.000. Vamos fazer isso para a Rádio B. R$80 dividido por 30 mil, vezes 1.000. Vamos fazer isso para a Rádio C. R$60 dividido por 8 mil ouvintes, né, que é a audiência, vezes 1.000. Então, vamos calcular o CPM para essas 3 emissoras e vamos identificar qual a mais rentável, que vem a ser a,
com o menor CPM, o CPM mais baixo. Aqui um anúncio parecido com o que a gente fez na prova. Então, vamos supor que a gente esteja comprando um formato de rodapé no classificado de um jornal que tem 5 colunas por 20 centímetros de altura. O valor do centímetro por coluna, R$ 88,00. Qual a área e qual o valor do anúncio? Exatamente, é igual o tipo de exercício que a gente fez na prova. Então, área, coluna vezes centímetro, 5 vezes 20. Valor, resultado da área vezes o valor de centímetro por coluna, que é R$ 88,00. Então, vocês vão colocar lá qual a área e qual o valor do anúncio. Quarto exercício e último, um anunciante publicou no noticiário Metro um anúncio de página de 5 colunas por 40 centímetros de altura, valor R$ 142,00 do centímetro por coluna. A circulação líquida é de 30.000 exemplares. Vocês vão identificar aqui também qual a área, coluna vezes centímetros, qual o valor, então resultado dessa primeira etapa vezes os R$ 142,00 e, por fim, qual a rentabilidade do anúncio. Então, o custo unitário, né, resultado aqui do valor, dividido pela audiência, 30.000 exemplares, vezes 1.000. Então, isso aqui é aquele CPM que a gente já viu na aula de hoje. Então, gente, quero que vocês tentem resolver esse exercício. Segunda etapa, a gente vai fazer num job na próxima semana e quero que vocês tentem resolver aí esse exercício para a gente na terça-feira passar por esses tópicos e fazer a correção do exercício, beleza? Então é isso, gente. Boa semana, bom final de semana e dúvidas me escrevam aqui em box. Um beijo.